Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 13, versículo 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha colocado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. E Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, nós podemos começar a nossa partilha, a nossa reflexão, com uma frase que eu já ouvi de outros e também muitos já ouviram, que é bem interessante, né? Um gesto vale mais do que 1000 palavras, não é isso? Um gesto vale mais do que 1000 palavras. Começamos assim a nossa reflexão, porque discursos, não é? Os discursos, eles podem também emocionar, não é? Podem nos levar a certas emoções, mas só os exemplos eles costumam arrastar. As emoções, elas são passageiras, e assim, precisamente por isso que são chamados de emoções, porque é um estado de espírito, é um estado em que é passageiro, não é? Então, a partir dessa reflexão, a partir dessa frase, né, já bem conhecida, nós vamos lembrar que hoje, o que nós temos em destaque nessa liturgia, até leva o seu nome, né, a missa do lava-pés, não é? Esse gesto do lava-pés, ele não nasceu à toa. A gente já encontra gesto como tal lá no livro do Êxodo, no livro do Gênesis, melhor dizendo, no primeiro livro, o livro do Gênesis, capítulo 18.
capítulo 18, versículo 4, fala sobre uma visita que Abraão recebe de 4 pessoas, não é? Ou anjos, sei lá, sei que eram 3 pessoas que representavam Deus. Deus visita Abraão, e Abraão, lá de dentro da sua tenda, ele observa aquelas 3 pessoas chegando à sua tenda, e ele logo se dispõe a pegar uma bacia com água para lavar os pés, porque era um gesto carinhoso, especial de receber, de acolher as pessoas. Gênesis 18, 4. É bom depois verificar esta passagem. E, então, a exemplo de Abraão, que acolheu Deus na figura desses 3 homens, não é? Aliás, é curioso ser 3 homens, né? 3 pessoas que representam Deus visitando, não é? A gente logo se recorda da Trindade, não é? Do Deus Trino, que depois vai ser, no futuro, a gente vai conhecer, não é? Na revelação do Filho, pela revelação do Filho, porque o Pai e o Espírito já é bem conhecido, não é? Então, Jesus, nesse gesto do lava-pés, ele acolhe também como Abraão, não é? Acolhe, não Deus, porque ele é que é Deus, mas ele acolhe toda a humanidade representada ali nos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos representam todo o conjunto do povo de Deus, povo amado por Deus, que não se restringe somente ao povo de Israel ou ao povo cristão, não, mas todos aqueles que o aceitam e o seguem, né? Então, esse gesto é um gesto bonito. Nós vamos falar outras vezes aqui desse gesto de Jesus, porque a liturgia, como vemos, ela é centrada nisso, né? Mas primeiro nós vemos a primeira leitura do livro do Êxodo, que fala sobre a festa da Páscoa, né? A festa da Páscoa, a Páscoa que era antes um ritual religioso, né? Que era feito pelos pastores, os criadores de animais, para proteger a sua família e os animais dos espíritos maus. Por isso é que eles utilizavam símbolos, por exemplo, o sangue, certo? Dos animais. Então, era uma festa agrícola, proteger a família e os animais. Depois do evento do Êxodo, como vemos na própria leitura, não é? O próprio Deus diz: apresse-se, porque é Páscoa, ou seja, passagem. É o próprio autor que dá significado aqui à Páscoa, tá? Apresse-se, porque é Páscoa, ou seja, passagem, certo? Essa explicação é dada pelo próprio autor. Então, com o Êxodo, esta passagem também tem a marca do sangue, não é? O sangue que é untado, aspergido e untado nas frechas das portas, na barra das portas, podemos dizer assim. E aí Deus, representado ali aquele anjo, o anjo da morte, né? O anjo da morte passa punindo os opressores e protegendo o povo de Deus, o povo oprimido, o povo que estava sofredor. Versículo 13 da leitura, né? Lá no versículo 23, que não está aí, esse anjo da morte, né? Ele vai ser chamado de anjo exterminador. Mas não é isso que o foco da atenção. O foco da atenção, nós vamos lembrar aqui do cordeiro e do sangue que é aspergido, tá? Porque esta é que vai nos levar, esta maneira de ver é que vai nos levar a compreender o porquê que Jesus é apontado como cordeiro e também automaticamente o sangue, não é? Na Páscoa, lembre-se que Deus liberta um povo através de Jesus Cristo, no Novo Testamento. Deus liberta, acolhe e liberta o povo, não é? Através de Jesus Cristo. Ou seja, é um novo começo, a nova Páscoa. Há também o derramamento de sangue. E aí a gente vê também na Eucaristia, que é celebrada e que é criada hoje por Jesus, não é? Esse gesto do sangue, que é uma nova e eterna aliança. Então, quando a gente segue esta reflexão
colhendo lá do Antigo Testamento esses dois eventos, aí a gente vê como são interessantes, né? Tem um nexo muito especial. E o mais interessante aqui é que o evangelista João, ele não narra a ceia e os gestos de Jesus com o pão e o vinho, como os outros evangelistas fazem. Nessa liturgia de hoje, ele chama a atenção na questão do lava-pés, certo? Durante a ceia, Jesus lava os pés e tem um ensinamento muito importante, muito extraordinário, não é? Fazer o mesmo, Jesus diz, né? Lavar os pés é um símbolo de humildade e de serviço, ou seja, tudo a ver com o sacerdócio, que ele está instituindo, né, com os apóstolos à medida que ele celebra a primeira e última Eucaristia. A última Páscoa e a primeira Eucaristia, melhor dizendo, né? Última Páscoa e a primeira Eucaristia. Então, o gesto de Jesus mostra que a autoridade, ela só pode ser compreendida como função de serviço. Quando alguém busca e consegue autoridade e lhe dá um outro sentido que não seja esse, o sentido de serviço, para essa autoridade que ele recebeu, esta pessoa não é feliz, de jeito nenhum, essa pessoa não se completa, não se realiza. Então, nesse sentido, a gente vai pensar na autoridade em todos os âmbitos que a gente pode perceber, tá? A gente pode levar, pode refletir a autoridade como chefe de família, certo? Como serviço, a autoridade como comandante da unidade, certo? Em todos os escalões, e assim por diante. O professor, mediante os seus alunos, a autoridade que tem que ser exercida como serviço, em todos os sentidos. Assim também o arcebispado, tá? O bispo, o sacerdote, e assim ele tem a sua autoridade, mesmo que não mereça, não é? Ou seja, mesmo que não seja digno, merecer não, mas que não seja digno, mas ele tem, e esta deve ser utilizada e exercida como serviço. Quem ensina isso é o próprio Jesus Cristo, tá? O gesto do lava-pés, ele é um testemunho, é um exemplo para todas as pessoas, em qualquer grau, em qualquer situação, em qualquer autoridade que esteja exercendo, certo? Então, o exemplo de Jesus é universal, Então, vós me chamais mestre, e sou de verdade, de Jesus, né? Pois eu, que sou mestre, Senhor, estou fazendo isso, vocês devem fazer também uns para com os outros, não é? Então, a gente só vai compreender, na verdade, a Eucaristia, e não é à toa que ela é celebrada juntos, né? A Eucaristia, a primeira, e os sacerdotes também, a mesma coisa. Aí a gente vai compreender tudo, que a Eucaristia não é só uma linguagem antiga que chamava-se manducação. O que é manducação? É mastigar. Manducar é comer. Então, a Eucaristia não só como manducação, como comer pela boca, mas também ela é comunhão, certo? Então, esta comunhão com Cristo, ela tem que se dar também com o próximo. Todo mundo estava ali na maior sensibilidade, não é? Os apóstolos ali, todos na maior sensibilidade, emocionados, achando bonitinho aquele gesto de Jesus, não é? Bonitinho, preocupante, porque que ele é o mestre, e toda a emoção em todos os sentidos aflora naquele momento, não é? Mas o Jesus queria simplesmente mostrar isso. Eu estou indo embora. Fazer isto em memória de mim, tomar e comer, tomar e beber, fazer isto em memória de mim, e tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eucaristia é comunhão. Por isso, não tem sentido vocês irem embora, se separar, fugir. Então, só depois, pela ação do Espírito Santo, nos Atos dos Apóstolos, depois de todo mundo correr com medo, a gente vai ver isso na Sexta-feira da Paixão,
no domingo, na Páscoa, que eles vão voltar de novo, né? Ou seja, que verdadeiramente vão compreender o sentido de Eucaristia. Compreendida a Eucaristia dessa forma, como comunhão e como união, aí a gente vê o nascimento da igreja. A segunda leitura é precisamente isso. A Eucaristia, como Jesus ensinou, ela é celebrada na origem, desde os apóstolos. Então, São Paulo, na segunda leitura, ele fala perfeitamente, né? O que eu recebi do Senhor foi isso que eu estou transmitindo a vocês agora. Aí cita como era celebrada a Eucaristia. Perfeitamente, né? Jesus toma o pão, isto é meu corpo, isto é meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei, e assim por diante. Então, vamos para uns milésimo de segundo para pensar. Isto que fazemos hoje é feito desde o tempo de Jesus. Desde o tempo de Jesus. É perfeito. Nós não encontramos isso em outro segmento cristão nenhum. Então, hoje é festa do sacerdócio, é festa também da Eucaristia. Tá? É festa também da Eucaristia. Então, quando a gente chega nesse nível de compreender o que é a Eucaristia, aí então a gente entende melhor tudo o que ocorre durante a Semana Santa. Tá? A gente não fica naquele desespero da sexta-feira. A gente vai desembocar na alegria do domingo de Páscoa e viver assim eternamente. Vamos pedir a Deus, então, que nós estejamos atentos a estar alinhados com o ensinamento de Jesus para sermos felizes e participar bem da Santíssima Eucaristia. Aí agora nós podemos concluir a nossa reflexão com estas palavras, tá bom? Um gesto fala mais do que 1000 palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.